Boa tarde, amigos. 13 de maio de 2013, novamente estou aqui para passar algumas informações importantes para todos nós. O tema que eu escolhi hoje é a saúde no Brasil. Vou começar novamente retomando a história da Nova Ordem Mundial, porque eu preciso falar nas instituições da Nova Ordem Mundial, como elas se ramificaram, se diversificaram, atendendo os seus mais variados propósitos. A Nova Ordem Mundial, como tudo, manda na saúde brasileira. Ela tem aliados. A Nova Ordem Mundial, fundamentalmente, é a Organização Mundial de Saúde, a Unesco, que eu já falei no vídeo anterior, o Unicef, e a Organização Mundial de Saúde também se diversifica. Existe a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Aqui uma coisa que até nem eu sabia. A OPAS ela é muito antiga, ela é de 1912, muito anterior à própria ONU. Mas ela está absolutamente presa, enquadrada nas agências de saúde, das instituições de saúde que a Organização Mundial de Saúde e a ONU mantêm no mundo todo. Colaboram para a Nova Ordem Mundial, então, a própria Organização Pan-Americana de Saúde, a FAO, que é a Organização Nacional de Organização de Comida e Agricultura, o Fundo de População das Nações Unidas, e com sede em Nova York. Esse aqui trabalha especialmente na medicina reprodutiva, um nome falso para aborto, técnicas de esterilização de mulheres e de homens, isso tem sede em Nova York. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento das Nações Unidas. Entre essas instituições, existem os parceiros nas suas fundações. Uma das mais importantes fundações é a BIFE, que tem uma delas especificamente chamada de BIFE Early Childhood Fund. É para crianças. Ela está interessada na educação de crianças em tenra idade. Como vimos, naquele meu primeiro vídeo, falei sobre a lei que o Brasil implementou agora de obrigar a matrícula em crianças com 4 anos de idade. Do lado dessa BIFE, existe a Fundação Kellogg, ainda Melinda Gates e Bill Gates Foundation, a Irving Harris Foundation, a JPMK Pritzker Foundation e a George Kaiser Family Foundation. Nos interessa aqui especificamente a Kellogg. A Kellogg, como todos vocês conhecem, é aquela marca tradicional dos cereais, dos sucrilhos, do tigre na foto da caixa dos sucrilhos. O Kellogg ficou milionário vendendo cereais nos Estados Unidos, passou a ser o primeiro grande industrial que tratou de cereais. Milho era a matéria-prima, depois o trigo. Em suma, a proposta de tornar a primeira grande criação industrial, de comida industrial, é Kellogg, sem dúvida nenhuma. Em 1930 eles eram tão ricos, tão poderosos, que fizeram uma fundação filantrópica. Essa palavra filantropia me dá arrepios. Sempre que existe um filantropo, existe alguém passando alguma ideiazinha da Nova Ordem Mundial. Pois essa Fundação Kellogg, ela participa ativamente, ela financia programas terríveis, como o da fluoretação da água. O flúor, como pouca gente sabe, é um dos maiores venenos da natureza. O flúor intoxica, produz doenças, fluorose, doenças dos ossos, ele aumenta o volume dos ossos, produz uma doença terrível da fluorose dos ossos, especialmente nos membros inferiores, na canela. O flúor, diz a propaganda benéfica, é para eliminar as cáries dentárias. Bullshit! Mentira! O flúor pode acabar com os dentes de uma pessoa. A fluoretação da água e os bochechos de flúor, ainda praticados no Brasil, em muitos municípios, aqui no meu não,
mas conheci agora recentemente um município de Santa Catarina que estava bem avançado nesse programa. O flúor na água, o flúor nas pastas de dente, como eles querem tornar até obrigatório a presença de flúor na pasta de dente, é uma mão na roda. Mas o que faz o flúor fundamentalmente? O flúor é um calmante do sistema nervoso central, ele é um depressor do sistema nervoso central. Repare bem, um depressor do sistema nervoso central. O flúor foi descoberto por químicos alemães, o seu uso para fins, mais adiante nós vamos ver, fins políticos, já vou adiantando. Na Alemanha nazista, o flúor foi amplamente usado nos reservatórios de água. O flúor deixa as pessoas calminhas. Isso é muito bom para regimes totalitários. O flúor, sabendo-se então dessa propriedade calmante, depressiva, ele é um depressor do sistema nervoso central. Sabendo-se disso, os químicos avançaram e fizeram a fluorxetina, o Prozac. Talvez o remédio que mais provoca vício, adição nos psiquiatras. Eles são viciados em fluorxetina. Fluorxetina, diga-se bem. Pois essas campanhas de flúor são patrocinadas pela Kellogg's. Investe milhões em vários países da América Latina. Há uma lista enorme, eu tenho aqui uma lista enorme desses países, que alguns deles, como Colômbia, Costa Rica, Jamaica, a fluoretação é obrigatória, é de lei. Outros fazem opcionalmente. A Kellogg trabalha fundamentalmente na área da educação, promovendo educação de criancinhas pequenas, muito pequenas, de acordo com aquela lei dos 4 anos, bem a propósito, na fluoretação da água e trabalha no aborto também. A Kellogg tem uma fábrica de bombas de sucção a vácuo para abortos. Isso nos dá arrepios, mas essa filantropia da Kellogg Foundation inclui aborto, crianças nas salas de aula antes dos 4 anos e fluoretação da água e da pasta de dente. Um dos principais mantenedores e provedores da Organização Pan-Americana de Saúde é a Kellogg's. A Kellogg's trabalha na África e na América Latina. Eu não me espantaria se esses médicos cubanos que estão para chegar não fossem aborteiros já com um treinamento completo. É provavelmente o que farão. Se algum médico brasileiro resolver não topar essa terrível ideia, os cubanos o que vão fazer? Eles vão obedecer ordens, são agentes do governo cubano, eles vão obedecer ordens. Aqui já estou introduzindo o assunto dos médicos cubanos, que isso agora passou a ser uma revelação espantosa, como o governo brasileiro se vendeu para esses cubanos. Nosso ministro das Relações Exteriores, o patriota, olha o nome do cara, fez negócios incríveis em Cuba recentemente, 176 milhões de dólares para a reconstrução de aeroportos em Cuba. Nós não temos aeroportos decentes nem para a Copa do Mundo aqui no Brasil. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, não vai ser reformado. Vai haver um caos no transporte aéreo e na locomoção desse pessoal. São milhares de pessoas. Imagine se uma Alemanha, uma Inglaterra, uma Itália, uma Espanha cai numa chave onde os jogos são no Beira-Rio. Imagine a movimentação. Não teremos aeroportos. Eu estou torcendo também para que não tenha. Eu não estou nem afim de Copa do Mundo. Estou me lixando para a Copa do Mundo. Mas dinheiro para construir aeroportos e estradas no exterior tem. Seu Lula andou fazendo propaganda da OAS, aquela construtora baiana, mas isso foi denunciado pela presidente da Costa Rica, que foi à televisão e denunciou o golpe do Lula, do lobista Lula e da OAS. Eles iam faturar 600 milhões de dólares. E a presidente da Costa Rica teve o bom senso de terminar com essa história e se abrir uma investigação lá naquele país. O governo Lula, diga-se de passagem, continua.
Não existe governo Dilma, existe o governo Lula. Agora, recentemente, o filhote de ditador, o aprendiz de ditador da Venezuela, o Maduro, Nicolás Maduro, esteve em Brasília e deu um chá de banco de 1 hora e 40 minutos na Dilma. A Dilma teve que esperar o encontro do Maduro com o seu Lula na Embaixada da Venezuela. Esperou 1 hora e 40 minutos, para a gente ter uma ideia de como está a coisa. Assim como eu gosto de usar a expressão da Graça Salgueiro, que fala que a Venezuela é uma colônia cubana, e o Brasil está se transformando numa também. Então, médicos cubanos, aborteiros, provavelmente sim. Agentes políticos, estatais, certamente sim. Esses caras são 6 mil, inicialmente. Mais tarde, virão mais. E junto com eles, observadores deles. Aqui eu achei uma informação que parte de ninguém menos da Human Rights Watch. Não gosto muito dessa ONG que controla direitos humanos, vigia os direitos humanos, mas eles denunciam que esses doutores cubanos são monitorados por agentes. Eles têm que cumprir horários rigorosíssimos. Existe toque de recolher para esses médicos. Além de ganhar uma miséria, são explorados, como acontece na Venezuela, como bem descreveu a Graça Salgueiro na nota latina que ela publicou ontem. Ali está bem claramente, apesar da gente não poder ver os vídeos, mas nem precisamos ver os vídeos, ali o texto está perfeito. Um médico recebe $160, um médico cubano na Venezuela, mas o governo do Hugo Chávez pagava 1.000 e tanto. É uma diferença enorme. A mesma coisa vai acontecer no Brasil. A Graça chegou a fazer uma conta de aonde vai parar isso. São bilhões de reais. E eu não tenho a menor dúvida que o dinheiro ainda será maior, porque tem que trazer mais gente. Para cada médico cubano tem que ter um comissário político para vigiar esse médico cubano. Eles vão se internar nos grotões do Brasil, mas esses vigilantes, minders, como chama o Human Rights Watch, eles estarão juntos. Então, para cada médico cubano, botem mais 3 cubanos para vigiar o médico. Aí já são 24, são 18, 20 mil cubanos. Isso numa primeira sentada. A outra coisa que esse jornal fala, o noticiário do Human Rights Watch fala que esses médicos cubanos, quando saem de Cuba, os filhos deles ficam reféns do governo Castro. É a garantia que o governo cubano tem que os caras não vão fugir. Mas mesmo assim, alguns fogem. Por exemplo, na Venezuela, a rota de fuga é a Colômbia. Eles se embrenham nas matas, nas selvas, e dali saem e pedem asilo. Se bem que é perigoso fugir para a Colômbia hoje, daqueles santos. Aqueles santos é assim com Fidel Castro, Lula e Etcaterra. É perigoso fugir para a Colômbia. Vai acontecer a mesma coisa com aqueles cubanos que fugiram aqui no Brasil. Tarso Genro, na mesma hora, arrumou um transporte venezuelano para levá-los de volta. O grande amigão da humanidade, Tarso Genro. Pois bem, esses doutores, então, têm, além de ter essa função médica, com uma qualificação altamente questionável, como a Graça bem falou no texto, foi reduzido o tempo de ensino médico propriamente dito e acrescentado um tempo enorme de ideologia, de propaganda, de slogans comunistas. Esses caras são formados nisso, são agentes políticos mesmo. Claro que isso é visto, por um lado, como uma coisa ruim para o Conselho Federal de Medicina, para o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, para o Sindicato Médico aqui do Rio Grande do Sul. Todos eles emitiram notas repudiando esses médicos cubanos, mas eles caem na armadilha do governo Lula, que é a história do diploma. Vamos revalidar o diploma. Ora, minha gente, não vamos revalidar diploma porcaria nenhuma. Não queremos a presença desses caras aqui do Brasil. Não com diplomas revalidados. Qual é a diferença de um médico cubano com diploma revalidado? Ele vai esquecer a ideologia para a qual ele foi treinado para aplicar aqui no nosso país? Então é inócuo e muito ingênuo se agarrar nessa ideia de revalidação do diploma. Não se trata de revalidar diploma. Se trata de não permitir a existência deles aqui, a permanência e a presença desses médicos cubanos em território brasileiro.
E não vai ser o Estado que vai tirar, não vai ser o governo, não vai ser os políticos, não serão nem os médicos e suas associações, não serão os intelectuais, muito menos a imprensa. Cabe a nós, povo, enxotar pontapés esses caras daqui. Quando nós soubermos identificá-los bem direitinho, é o que nós devemos fazer. Esperem eles chegar, então. Essa nota do Conselho Regional de Medicina, então, vai nessa direção de falar em revalidação de diploma. Ora, pessoal, isso é muita ingenuidade. O jornalista famoso aqui em Porto Alegre, Paulo Santana, na coluna de ontem, de 0 Hora, teve a infeliz ideia de aplaudir a ideia dos 6 mil médicos cubanos no Brasil. Caiu na conversa fiada que faltam médicos. Agora, recentemente, nessa semana, no Facebook, saiu um vídeo espetacular, até feito com a estrutura do SBT, que fala de um cara, não me lembro, Paulo, o nome dele, denunciando esses médicos cubanos, mostrando que eles são agentes políticos. Isso é ideologia pura, isso é lavagem cerebral. E esse cara não estava se enganando. Agora o Paulo Santana, se enganou e faz uma coluna tristemente burra. Ou esse cara é ingênuo, muito ingênuo, ou é muito ignorante, não sabe das coisas. Isso ele fez um mal terrível ao próprio país. Eu vou dar na conta de ingênuo, vou colocá-lo na conta de ingênuo somente, para não ir mais longe. Então, médicos cubanos, jamais, não podemos aceitar isso. As instituições, voltando um pouco na história das instituições, a Planned Parenthood, fundada pela Margaret Sanger, essa Planned Parenthood recebe dinheiro direto da Kellogg's. A Kellogg's está firmemente empenhada em abortos. É tudo a ver, então. OPAS, Organização Pan-Americana, tem função de fluoretação, aplicação, implementação de abortos daquele tipo que a gente viu, e aí o Conselho Federal de Medicina já aceitou a ideia do aborto. Ele ficou um pouco isolado, tem outras associações, o CREMERS, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, não aceita isso. Então nós temos essa situação. A nova ordem mundial trabalha na área da saúde, trabalha com remédios, trabalha com vacinas, trabalha com aborto, fluoretação da água. Essas coisas são ameaças, inclusive a vacina. A propósito, uma das questões que o nosso grande embaixador, o nosso ministro das Relações Exteriores, o patriota, Antônio Aguiar, patriota, foi fazer em Cuba é acertar fábricas de remédios cubanos no Brasil. Então não só virão para cá médicos cubanos, e não tenho dúvida que virão, como teremos fábricas de remédios cubanos no Brasil, com aquela qualidade cubana de vida que todos nós conhecemos, com aquela excelência, aquela alta tecnologia cubana. Cuba ficou famosa por promover remédios, vacinas, hospitais e tudo. A gente sabe que isso é uma falsidade incrível, mas Cuba é apoiado pela Organização Mundial de Saúde, é apoiado pela Unicef, é apoiado pela OPAS a fazer isso, exatamente isso, e eles fazem isso de caso pensado. A Organização dos Estados Americanos também patrocina isso. Existiu tempos atrás, eu me lembro disso como médico, a vacina da meningite que era fabricada em Cuba, se gastou muito dinheiro atrás daquela vacina, depois se viu que ela podia ser fabricada no Brasil, mas o Instituto Butantan brasileiro faz muito tempo que não fabrica vacina. Não sei se vocês sabem disso. Ele importa vacinas, como essa da gripe, por exemplo. Ele importou a Vaxgripe da Sanofi Pasteur, uma fábrica francesa. O próprio Instituto Butantan importa a vacina. Aliás, houve agora recentemente aquele escândalo da ureia, da contaminação do leite, da adulteração do leite. Aqui no Rio Grande do Sul, várias fábricas estavam adulterando leite. Produtores e transportadores, e as fábricas também, que fingem que não sabem que estão recebendo um leite adulterado. Ali
havia ureia e dentro da ureia formol, formaldeído. Foi um escândalo. Quando a Zero Hora descobriu, parece que foi ela que fez a reportagem, foram buscar informações, foram ouvir um engenheiro químico, e esse engenheiro químico honestamente disse o que é o formol, formaldeído, uma substância cancerígena. Quando a Zero Hora ficou sabendo disso, foi correndo ouvir um oncologista. É assim que eles raciocinam. Ah, é câncer? Cadê o especialista? Aí foram atrás de um engravatado. E o engravatado, Borboleta, deu uma mancada, disse bobagem sobre o formaldeído. Quem disse a verdade foi aquele engenheiro químico, Friedrich, nome dele, se não me engano. Ele disse a verdade, o formaldeído, não é conhecido o limite de segurança do uso do formaldeído no ser humano. O formol, não se sabe o quanto dele é benéfico ou maléfico. Aliás, benéfico nunca é. Desde 1981, a própria Organização Mundial de Saúde determinou, com estudos assim absolutamente corretos, formaldeído é cancerígeno. Ora, para que tanto espanto então com formol, se o formol está na vacina da gripe? Eu estou aqui com um pedacinho da bula. Suspensão injetável, frasco ampola multidose, 10 doses no frasco, de meio ml cada. Contém timerosal, mercúrio, neomicina, um antibiótico, Triton X100, um detergente industrial, formaldeído e solução tampão de cloreto de sódio, de potássio, fosfato de sódio dibásico, fosfato de potássio monobásico. Contém formol. A vacina tem formaldeído. Estou contando uma enorme novidade. Tem muita gente que vai cair para trás. Eu estou contando uma novidade. Está na bula das vacinas. Aí os médicos, se lessem bula, saberiam. Pois bem, meus amigos, nós já temos assim, bastante documentação. Aliás, a documentação é farta sobre esse assunto dos médicos cubanos, dos inconvenientes disso, mas essa informação está reservada, ela está offline, ela não está na mídia, ela não está no Jornal Nacional, não está na Bandeirante. Às vezes alguma emissora menor reserva um espaço pequeno. Então cabe a nós mesmos reagirmos com violência. Vou voltar a reafirmar o meu ponto de vista sobre esse assunto. Devemos dizer não à presença de médicos cubanos no Brasil, não à revalidação dos seus diplomas. E cabe a nós tomarmos as ações necessárias para evitar que isso piore. Isso vai se alastrar, é inevitável que isso vai acontecer. O Brasil é uma colônia cubana, como a Venezuela foi, como a Colômbia está se transformando. Na verdade, o Brasil é uma agência, é um setor, é uma parte do Fórum de São Paulo. O Brasil não tem nenhuma autonomia mais. O Fórum de São Paulo, que tem uma existência aparentemente autônoma da nova ordem mundial, ele, pela semelhança dos projetos, pela afinidade dos projetos ruins, ele é uma organização da nova ordem mundial também. E esse Fórum de São Paulo coloca agentes, isto é, gerentes. Eles são eleitos pelo povo, democraticamente. Democracia serve para isso. Serve para se eleger ditadores. Ditadores que se perpetuam no poder, com primeiro, segundo, terceiro, quarto mandato, os próximos não param mais. Pois bem, Fórum de São Paulo faz gerentes. O gerente atual do Brasil chama-se Wanda é o nome dela, no tempo que ela era terrorista, Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff é gerente do Fórum de São Paulo, como o Lula foi. Mas não tenho dúvidas, é o Lula o presidente do Brasil. E essa história de médicos cubanos, a dona Dilma ainda vai faturar para a sua reeleição em 2014. Estejam atentos, se tem alguma missão importante para nós fazermos agora, já de antemão, antes que esses caras cheguem por aqui, espalhar essa notícia, e espalhar por todos os meios essa notícia, quem são esses médicos cubanos, esses agentes cubanos, e nós temos que enxotá-los quando eles chegarem de fato aqui no Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês.